Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre algumas críticas que alguns pastores têm recebido em relação ao evangelismo. Dentre eles, Augusto Nicodemos, Iago Martins, André Valadão. Mas antes eu gostaria de lembrá-los que esse é um canal de teologia que não tem o intuito de te transformar em um acadêmico. Tem o intuito apenas de expor a minha opinião. Então, se você não é inscrito no canal, considere essa possibilidade e nos dê essa moral. Galera, muita gente tem criticado o Nicodemos, o Iago Martins, o André Valadão, porque são pastores que estão nas suas missões, né, a missão do Evangelho, pregando o Evangelho em países, digamos assim, de primeiro mundo, né, países dos Estados Unidos, países da América do Norte e tal, fazendo o trabalho missionário. E muita gente tem criticado no seguinte sentido: fazer missão nos Estados Unidos é muito fácil, fazer missão na América do Norte, em países ricos, é bom demais. Eu quero ver você ir para a África, eu quero ver você ficar lá com os pobres miseráveis que estão passando fome, eu quero ver pregar o Evangelho onde tem muita necessidade. E muita gente tem confundido de fato o que é o verdadeiro Evangelho. Então eu quero abordar com vocês alguns pontos para talvez nos trazer alguma lucidez referente a esse assunto tão importante que é o evangelismo e o preconceito que as pessoas têm, que nós temos a respeito de pessoas que decidem fazer missões em locais que são abundantes em recursos financeiros, em recursos materiais, e não apenas fazer missões na África, como é de costume, né? Hoje a gente pensa assim, fazer missão, eu quero ser um missionário, então eu vou lá, sei lá, para a África, vou dar comida para os pobres, vou pegar aquela aldeiazinha lá que é muito carente, e vou pregar a palavra de Deus e vou levar uma cesta básica, vou abrir uma igreja ali, vou levar o Evangelho de Cristo para aquele lugar. E às vezes nós temos isso em nosso coração e é de fato algo legítimo, é algo muito importante. Nós devemos pregar sim para essas pessoas que são pessoas carentes, mas às vezes nós renegamos esse mesmo evangelho para outros povos que são igualmente carentes da misericórdia do Senhor. Então a primeira coisa que eu queria falar a respeito do tema evangelismo é que o evangelismo ele é um chamado universal. É um chamado para todos os povos, todas as raças, tribos, línguas e nações. Não apenas é um chamado exclusivo para aquelas pessoas que carecem de algum bem material, para pessoas que são pobres, para pessoas que não têm recursos financeiros, para pessoas que são miseráveis, que estão numa situação de saúde muito ruins. Não, o Evangelho não se restringe a essas pessoas. Quando Jesus ele dá o chamado da grande comissão, que é o chamado que tem lá em Mateus, ele diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Então nós precisamos ir a todas as criaturas. É claro que às vezes é bonitinho que a gente vá para essas aldeias, esses locais carentes, é muito bom. Mas qual é a motivação do nosso coração quando nós desejamos ir para esses locais? Porque nós julgamos as pessoas que sentem dentro de si que não devem ir para esses locais e devem ir para um local, sei lá, como os Estados Unidos, Itália ou Inglaterra, países assim de primeiro mundo. E nós dizemos que a intenção do coração dessas pessoas é se livrar da miséria, é estar num conforto, é estar num ambiente muito bom, muito tranquilo. Nós dizemos que a intenção dessas pessoas é essa. Mas qual é a intenção do nosso coração quando a gente diz assim: eu quero ir para a África, eu quero ir para o Haiti? A intenção do nosso coração é de fato levar a palavra de Deus, ou mostrar talvez que somos melhores, ou mostrar talvez que estamos ajudando aquele irmão, aquelas pessoas que estão precisando. Porque quando nós vamos prestar alguma caridade, algum assistencialismo, alguma ajuda para quem quer que seja, nós precisamos fazer isso sem que o nosso coração tenha como motivação ser visto pelas pessoas. Nós precisamos fazer isso em silêncio para que ninguém veja que a gente está fazendo isso, porque senão nós estamos com a motivação errada e o nosso foco de fato não é a exclusividade na pregação do Evangelho de Cristo. Então a missão de levar o Evangelho a toda criatura é nossa e universal. Todas as pessoas carecem do amor de Deus. Seja essa pessoa rica, seja essa pessoa pobre. Nós precisamos levar a palavra a todos os povos.
Imagina que o evangelho ele só é pregado agora em locais pobres. Como fica a alma das pessoas que têm muitos recursos financeiros? Elas deixarão de ouvir o evangelho simplesmente porque ela já tem o que comer? Porque ela já tem um prato de comida? Porque ela tem um belo carro? Então o evangelho para essas pessoas pode ser negligenciado? Pode ser omitido? Não, nós temos que pregar de fato para todas as pessoas, todas as raças, tribos, línguas e nações. Mas a segunda coisa que nós temos confundido muito é a questão do evangelismo em si com o assistencialismo. É óbvio que se nós vamos fazer missão em um local que é pobre, em um local que não tem comida, não tem recursos, é super válido que nós levemos comida, roupa, vestimenta, sandália e tudo que aquela comunidade ela está precisando, né? Ela estiver precisando. Nós temos que fornecer sim essa ajuda, que é uma ajuda até humanitária e também é algo cristão você fazer isso, né? Você se preocupar com os pobres, se preocupar com os órfãos, se preocupar com as viúvas. A Bíblia vai até dizer que essa de fato é a verdadeira religião. Mas nós não podemos confundir isso com o evangelho. A palavra do evangelho ela é muito, muito maior que assistencialismo. As pessoas que confundiram o evangelho com assistencialismo acabaram criando a teologia da missão integral, a teologia da libertação, que acha que evangelho é cuidar dos pobres. Evangelho não é cuidar dos pobres. Evangelho não é alimentar pobre. Evangelho não é dar moradia para uma viúva. Evangelho não é dar medicamento para quem está carente de saúde, não. Evangelho é a propagação da morte e ressurreição de Cristo, do sacrifício de Cristo na cruz e do que ele representou para cada um de nós. Isso é o evangelho. Nós não podemos confundir as coisas. É óbvio que se... claro, eu vou para um local que está precisando de uma ajuda, ok, beleza, eu levo a minha ajuda, prego o evangelho, faço as pessoas entenderem que elas estão comendo o pão que eu levei, mas existe algo que é muito maior que isso, que transcende, que é o evangelho de Cristo. Eu tenho que tomar muito cuidado ao fazer esse trabalho missionário em locais que são carentes, que realmente são pobres, paupérrimos. Eu tenho que tomar o cuidado de que essas pessoas elas não passem a valorizar mais aquilo que eu estou dando de material para elas, em detrimento da palavra de Deus, que é o que é mais importante. Porque a verdadeira riqueza não é a riqueza material, não é eu ter muitos bens, muitas casas, muito carro, mas é eu ter um local com Cristo na eternidade, é ter o meu passaporte comprado, por assim dizer. É ser justificado pelo sangue de Cristo. A boa nova do evangelho não é que um grupo de missionários chegou e agora a fome aqui acabou. A boa nova do evangelho é que Cristo, sendo santo, sendo Deus, morreu por pecadores indignos. Essa é a mensagem do evangelho. Então nós temos confundido muito a mensagem do evangelho, estamos trocando o evangelho de Cristo por ação social. Ação social qualquer um pode fazer, o Estado pode fazer, qualquer entidade espírita pode fazer, qualquer entidade do candomblé pode fazer, mas a pregação do verdadeiro evangelho genuíno, só os filhos de Deus que foram comissionados para essa missão é que podem fazer. Mas em terceiro lugar, existe um desafio muito grande em pregar o evangelho para pessoas que não necessitam de bens materiais. Pregar o evangelho para pessoas que se acham autossuficientes, acham que são deuses de si mesmos. É muito difícil porque se você chega em um local que é muito carente e você leva a sua assistência, né, junto com a palavra de Deus, aquelas pessoas elas já estão com uma aceitabilidade maior porque elas estão carentes, elas querem ouvir o que você tem para entregar a elas, elas já estão desesperançosas com a sua realidade, com a sua vida, uma vida de pobreza, uma vida de miséria, de doença. Então, qualquer conforto que alguém venha dar para ela, seja material, seja espiritual, essas pessoas elas estão mais propícias a ouvir a oferta que alguém está chegando e oferecendo para ela, dizendo, olha, eu tenho algo para você, uma boa nova, uma boa notícia que vai mudar a sua vida a partir de hoje. Elas vão ouvir, elas estão mais receptivas, porque são pessoas carentes.
É óbvio que dessas pessoas, quem, mesmo sendo carentes, quem vai converter é o Espírito Santo, sim, claro. Mas essas pessoas já são pessoas que naturalmente elas já estão mais abertas a receber uma visita, a receber uma oferta, porque são pessoas que necessitam de absolutamente tudo. Mas aí quando você chega num país que é rico, um país abastado, que já tem tudo, que as pessoas têm bons salários, bons carros, um bom plano de saúde, as pessoas não carecem de nada, elas acham que elas também não carecem de Deus. Elas têm a sua vida voltada para o aqui e para o agora. O coração delas, muitas vezes, está nas riquezas, naquilo que elas possuem, e não está em Deus. Então são pessoas que são mais secas, são pessoas que não estão abertas a novas propostas, principalmente propostas do mundo espiritual, que fala que elas precisam abnegar o que elas têm, abrir mão dos seus desejos, das suas vontades, da sua vida de bonança. Então é muito difícil também a pregação do evangelho em locais que têm uma boa condição financeira. Então esses missionários que vão para lá, eles não podem de forma nenhuma serem julgados, porque talvez eles tenham um trabalho muito maior a fazer. Como é que uma pessoa, um missionário, pode puxar uma conversa com uma pessoa que já tem tudo, que acha que não precisa de ninguém, inclusive de Cristo? Ela não precisa de Cristo, ela já tem tudo. Esse é o pensamento. Então como é que uma pessoa vai começar uma conversa, um diálogo e introduzir Cristo na conversa, sendo que o pensamento do receptor já está formado, já está com a mente disposta a negar qualquer convite, principalmente o convite de negação e de mudança de vida, de abstenção dos seus bens materiais, da sua vida pecaminosa, da sua vida devassa, da sua vida depravada. Ninguém quer isso. Principalmente as pessoas que acham que já são donas de si mesmo, que já são autossuficientes. Mas por fim, em quarto lugar, nós precisamos redefinir a nossa rota do Evangelho e entender para onde Deus quer nos levar. A gente está falando, obviamente, de outros países, África, sei lá, Estados Unidos, Itália, ou algum outro país, Egito, Israel, mas todos nós fomos chamados a pregar a palavra de Deus onde quer que estejamos. E talvez o primeiro lugar que você tenha que pregar o Evangelho seja na sua casa, seja no seu ambiente de trabalho, seja o local que você estiver. E nunca ache que existe alguém que precisa mais de Cristo do que outra pessoa. A Bíblia vai falar lá em Romanos 3, no versículo 23, que todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Todos precisam ouvir da obra de Cristo na cruz, o que Cristo realizou na cruz do Calvário. Essa mensagem é para todos, sem exceção. Às vezes nós pensamos assim, fulano de tal é tão bacana, tão homem de bem, pai de família, exemplar, só falta ser crente, só falta Jesus na vida dele. Então falta tudo. Porque Jesus ele não é a melhor coisa que nós temos. Jesus ele é tudo que temos. Se temos uma conta bancária gorda e temos Cristo, nós temos tudo. Se temos uma conta bancária gorda, mas não temos Cristo, nós não temos nada. Então, que você possa refletir nessa palavra de hoje sobre evangelismo, que você possa recalcular a sua rota, ver se você concorda, se você discorda. Forte abraço e até a próxima.